Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Deixa eu ligar aqui, senão ninguém me escuta. Pronto, agora foi. E aí, gente? Bom, estamos na última live do dia de hoje, 11 de dezembro. Para quem vem acompanhando, desde o dia 7 de dezembro, a gente tem recebido aqui na Maratona muitos autores, feito muitos sorteios e não tem como negar, muita indicação de livros de autores nacionais. Aliás, um melhor que o outro, gente. Olha, essa maratona de dezembro tá sensacional. Então a gente vai até o dia 16. Aí a gente para e só volta ano que vem, em janeiro, tá? Eu vou atualizando vocês lá no feed. Lembrando que as lives literárias e os episódios de autores nacionais podem ser assistidos e ouvidos pelo canal do YouTube. Então corre lá, do Livro Não Me Livro, que vocês vão conseguir acompanhar as lives, os episódios, conhecer autores, ter indicação de livros nacionais. Aliás, eu deixo meu apelo aqui, nesse Natal, deem livros nacionais, de autores nacionais, tá? Fica aí a dica. Vocês estão vendo que todo mês eu trago para vocês muitos autores, muitos livros, então não é por falta de opção, tá bom? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Meus autores, a Carla, o Drijace, que também é meu autor, tem resenha, tem tudo dele aí no feed. A Carla, que a gente vai ter a Ana. Ah, nossa autora chegou, peraí, vamos já chamá-la. Ana, vou mandar. Muito bem. Oi. Ah, agora eu estou vendo uma pessoa mais ou menos que está embaçado aí. A sua tela está muito embaçada. Vê se você consegue. Isso provavelmente é da câmera. Limpa um pouquinho a câmera. Meu Deus do céu, tudo nervoso. É normal isso, gente. Muito bem, agora eu estou vendo uma pessoa. Seja muito bem-vinda, querida, maratona de lives do mês de dezembro. Tudo bem? Tudo ótimo, você. Ai, melhor agora, podendo conhecer você, conversar com você. Que maravilha. É tua primeira live? Sim. Nunca participei, muito nervoso. Ai, eu adoro esse nervosismo, gente. Porque o escritor ou a escritora de primeira viagem não sabe o que vai acontecer e a gente acaba se divertindo a beça e no final eles estão super à vontade. Que maravilha que é ingressar uma autora nacional numa live literária. Não se preocupe, você vai gostar tanto de fazer live que vai querer fazer outras, Ana. Ah, que delícia. Você é de onde? Do Brasil? Eu sou da Bahia. Eu nasci lá e depois eu vim para São Paulo, mas bem pequenininha. Você é da Bahia, é isso? Isso. Você é da Bahia e aí foi para São Paulo. Você mora em São Paulo há quanto tempo? Eu vim para São Paulo acho que com uns 3, 5 anos e depois disso eu não fui mais. Fui uma ou duas vezes, mas lá para cá. Então tá aí há uns 3, 4 anos. Conhece o Rio de Janeiro?
Não, nunca fui, mas tenho vontade de ir. Ano que vem teremos Bienal aqui no Rio de Janeiro. Se você puder vir, venha. E se vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, ouviu? Vou ver, eu vou adorar. Sou louco para ir na Bienal. Muito bem, eu estou aqui com o teu livro, ele que se chama Perverso, né? Isso. Aliás, estou arrebentando essa capa. Essa capa chega assim, decente de tão boa. Ana, me diz uma coisa. Antes da gente entrar no teu livro, o teu nome artístico me chamou muita atenção. Ana Jackman. Por que Ana Jackman? Então, eu queria colocar Santana, que é o meu sobrenome, né? Só que aí eu comecei a escrever umas histórias sobre... Quando eu escrevi fanfic, sobre Supernatural. E aí tinha aquele sobrenome Winchester, tinha o sobrenome Coach. Eu falei, por que não Jackman, né? Diferente. Aí eu falei, vai ficar uma Jackman. Aí pegou. Isso, aí pegou. Tentei mudar para Ana Santana, mas eu não devo o mesmo impacto que Jackman. Muito bem. Me diz uma coisa, Perverso, até com o título de um livro, é bem peculiar. Por que você escolheu Perverso para o título do teu livro? Então, inicialmente, quando eu escrevi esse livro, eu estava procurando um nome assim, mas que chamasse mais atenção, porque eu gosto de escrever romance. Aí eu estava procurando assim, mais água com açúcar. Ana, você tem um fone aí perto de você ou não? Não, não tenho. Então vai. Deixa eu ver se ela tem fone. Gente, lembrando que essa live vocês vão poder assistir pelo Instagram, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. É só correr lá e se inscrever. Do livro Não Me Livro, tá bom? Achou, Ana? Achei, encontrei. Agora sim. Maravilha, agora eu te escuto. Vamos lá. Fala pra gente, por que Perverso? Então, inicialmente, eu pensei no livro, no nome assim, mais romântico, porque eu pensei no livro mais romântico. Aí, depois, eu fui criando um personagem mais difícil, mais bruto, mais, como eu posso dizer, mais vingativo. Eu falei, por que não Perverso? Aí veio na minha cabeça, assim, como uma luzinha que acendeu na minha cabeça, Perverso. Eu falei, vai ficar esse. Porque eu queria um nome mais romântico, mais água com açúcar, né? Aí veio o Perverso e pegou. Todo mundo gostou do nome. O Perverso é teu primeiro livro publicado? Não. O meu primeiro livro publicado é O Enteado. Enteado e Fetiches. O Enteado, qual é o outro? Fetiches. Feitiços, Perverso. Isso. Então você tem 3 atualmente. E tem uma agora, Sou Toda Sua, que eu estou escrevendo ainda. Sou Toda Sua. Gente, para vocês entenderem, a nossa autora Ana Jackman, ela é escritora da plataforma Dreaming. Então, o Perverso está lá. Ele está completo ou você está subindo ele gradativamente? Não, o Perverso está completo. Perverso está completo. O Enteado e Toda Sua também estão? Não. O Enteado, a segunda parte, o Enteado 2, né? Ainda não terminei. E o Sou Toda Sua está no início ainda. Ah, então o completo é o livro, o tema da nossa live, que é o Perverso. Agora, essa capa, menina, que homem gostoso é esse, gente? Eu também achei. Que homem sarado é esse? Que boca é essa desse homem, menina? Quem é que fez essa capa pra você? Eu que fiz. Foi você? Foi.
Foi. Essa fui eu. Dos outros livros também já tem capa? Foi você que fez? Olha, do Enteado, Fetiches, foi uma minha irmã. Agora, Sou Toda Sua e Perverso fui eu mesmo que fiz. Ah, então vamos lá. Para a gente falar do Enteado, né? Uhum. O Enteado fala sobre o quê? É um romance entre a madrasta e o enteado, que a madrasta perde o marido no começo da história, só que o enteado, ele sempre foi apaixonado por ela. E aí, depois da morte do pai, ele vê uma oportunidade de se aproximar. E aí, depois disso, dessa morte, que ele volta, quando o pai dele casa com essa moça, que ele é apaixonado, ele se distancia. E aí, quando ele volta, que o pai dele faleceu, ele acha ali um ponto para se aproximar dela e começa toda a história dos dois. É muita loucura isso, né? É. Essa história de que... Você já parou para pensar que aqui na vida real, se a gente tiver uma história assim, a mulher é apedrejada e o cara é morto? Com certeza. O que te Essa é a parte inspirou a interessante de escrever uma escrever. história como essa? Uma música, você acredita? Uma música. Gente, É uma música da banda One Direction. Eu adoro eles, adorava eles. Aí eu escutei essa música, eu era apaixonada por essa música. Aí eu gostei da letra, sabe? Eu falei, vou criar uma história em cima dessa letra. One Direct é aquele do Harry Styles, é isso? Exato. Isso. E a música deles fala sobre essa relação de enteado com madrasta, é isso? Mais ou menos isso. Fala sobre um casal que pessoas não sabem o que eles vivem. Eles têm uma relação de amor, têm relação de ciúmes, e as outras pessoas não sabem como é a relação deles. Colocam defeito em tudo, mas não sabem o que eles vivem. Então eu criei o enteado em cima dessa música. Mais ou menos isso. Ah, agora eu tô entendendo. Agora, o Toda Sua é o quê? É uma história sobre uma dançarina, uma stripper e o chefe. E também fala sobre prostituição, fala sobre traição, sobre várias coisas. Traição, fala sobre intriga, fala sobre muita coisa, um monte de coisa. Mas aí, Principalmente a relação de tudo. Porque assim, quando a gente tem um livro, né, e a gente tem um foco de abordar alguma coisa, os teus livros se encaixam no gênero erótico, é isso? Isso, exatamente. E aí, o que você quer com essas relações? Você quer mostrar alguma coisa? Você quer só simplesmente trazer as cenas hot? Você quer mostrar que relações, por exemplo, entre enteado e madrasta, ou um stripper e o chefe, isso acontece realmente na vida real? Qual é o intuito das tuas obras? Eu quero mostrar que mulheres podem ser o que elas quiserem. Podem ter relações com qualquer tipo de pessoa, com qualquer homem, pode ser homem, mulher. Eu quero mostrar que a mulher tem a liberdade de ser o que ela quiser, pode ter um romance que ela quiser. É sobre isso. Eu quero que as mulheres se inspirem nos livros, sabe? E se sintam livres para fazer o que quiser. Só sobre mulheres. Muito bem. Agora me diz uma coisa, Perverso. Você subiu ele na plataforma esse ano de 2022? Não, foi o ano passado. E no finalzinho do ano passado. E você começou a escrever na Dreaming quando? Em 2020. 2020. Foi o primeiro contrato que eu escrevi. Isso. Já tem um tempinho aí, né? Foi o meu primeiro contrato lá. Que maravilha. Você está gostando dessa experiência de publicar por uma plataforma digital? Como é que além dessa tua experiência, não sei se é negativa ou positiva, mas como é que é também o teu ritmo de escrita? Você publica semanalmente, diariamente, quinzenalmente?
Como é que funciona esse seu mundo voltado para a plataforma digital? Então, eu adoro escrever lá. E, assim, ultimamente, eu não ando escrevendo muito, assim, né? Mas, quando eu comecei, eu gostava de postar todos os dias, um capítulo por dia. Mas agora, é 1 ou 2 capítulos por semana. Porque o ritmo que eu trabalho, então não tem como, eu não estou dando para conciliar os livros, a escrita e o trabalho. Mas, ano que vem, eu já quero começar a voltar de novo, 1 vez por semana ou um capítulo por dia. Mas é mais ou menos isso, é 1 capítulo por dia que eu posto. Que maravilha! É um ritmo, né? Tem que ter É. ritmo na plataforma Uhum. digital, Tem, porque você precisa manter os seus leitores, sim. captar novos. Se você deixar um espaço ali muito grande de um capítulo para o outro, o pessoal acaba perdendo o interesse. A Livro. dinâmica da plataforma É, digital é muito boa, porque isso. não é que te obrigue, mas você se sente muito mais incentivado. Porque você vai lá e É. publica de manhã, por exemplo, o seu capítulo. À noite, você tem comentários de não sei o quê, ou positivos ou negativos, que você Uhum. vai receber. Eu falo, bom, tá na hora de soltar o segundo. Isso vai fazendo com que você escreva cada vez mais. O Isso. perverso, ele tem quantas palavras? Porque ela não conta por número de páginas, né? É por É, por número de palavras. palavras. Isso. Tem 100.000 palavras. 100.000 palavras. 100 Isso, mil gente, palavras. se ela transformar o perverso num livro físico, por exemplo, ela vai ter uma história aí de 500 a 600 páginas, Isso. dependendo aí da diagramadora, se não minimizar tudo. Mas é um livro assim, pode botar aí 650 páginas. 100 É. mil palavras é coisa besta, cara. Os outros livros também seguem esse ritmo de número de palavras ou não? O Enteado tem 50, o primeiro. O segundo está no mesmo caminho. E Sou Toda Sua tem. Eu pretendo colocar 50.000 palavras. Você tem planos, por exemplo, para transformar perverso em livro físico? Eu gostaria, sim, eu tenho planos. Aliás, para todos eles, né? Mas Perverso foi o primeiro, assim, primeiro que deu algum resultado, sabe? Que tem muita gente lendo, que tem muita gente comprando, muita gente gostando do livro. Aí eu pretendo sim. Que maravilha! Ele é volume único ou você vai fazer ele uma duologia, trilogia, coleção, ou ele vai parar nesse volume? Então, a minha intenção inicial era só ele. Mas aí eu vi que tem algumas pontas soltas no livro, e aí eu tô pensando em fazer um segundo. Segundo. Você falou ainda agora que o Enteado tem uma segunda Uhum. parte. São 2 livros do Enteado ou não? Sim, são 2 livros. São 2 livros do Enteado, gente. Isso. Uhum. Agora sim. Bom, você está com o teu livro aí em mãos, o digital, o e-book, o formato, ou não? Não, pior que agora não tenho. Não estou com ele agora. Eu vou ler para vocês, então, gente, um trecho da sinopse do livro da nossa autora Perverso, da autora nacional, né, Ana Jackman, chamado Perverso. Do dia para a noite, Amélia se vê presa a um destino que jamais sonhou. Casar-se com Natan, em seus sonhos, significava estar no paraíso. Mas ela sabia que nunca viveria aquilo. Não quando ela conhecia o motivo daquele casamento. Eren, sua irmã, havia fugido e a Amélia sofreria as consequências. Ô, Ana, quem é a Amélia? Ih, gente, ela travou aí. No início do livro, ela é. Ela vai cair. Ela é. Ela é... Ana, Oi.
ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Quem é a Amélia, Ana? A Amélia é a nossa mocinha do livro. É a que sofre mais que tudo nesse livro. Ela é boazinha, ela é menor de idade no começo, e aí quando a irmã dela foge, né, ela se vê obrigada a casar, como está na descrição, ela se vê obrigada a casar. Só que ela é apaixonada pelo Nathan desde quando a irmã dela apareceu com ele em casa. Só que como ela era mais nova, era tipo um amor de infância que ela achou que nunca ia conseguir realizar. Só que quando ela casa com ele, ela perde todo aquele encanto de menina apaixonada e vê que não é nada daquilo que ela sonhou. Ela travou aí, né? Tá me ouvindo, Ana? Tô ouvindo. Ah, então tá. E o Nathan, quem é esse personagem? Ele é o malvadão da história. Ele é o perverso. Ele é o perverso. Nathan já sofreu, antes da Erin, ele já sofreu uma decepção amorosa, né? Com uma antiga namorada. Então ele fechou o coração, né? Ele ficou mal. E aí quando a Erin apareceu, ele achou que ia mudar, que ia acontecer toda aquela reviravolta, que ela ia conseguir descongelar o coração dele. Só que ela terminou de acabar com o coração dele, de destruir o coração dele. Então ele se fechou completamente e só queria vingança. Ele é o nosso malvadão. Nossa Senhora! No que você se inspirou para escrever essa história? Então, no começo, Perverso era para ser totalmente diferente. Era para ser o personagem principal, que é o Nathan, ele era para ser um líder de uma aldeia. Fosse para ser o líder. Só que aí. Travou? Ana. Oi. Travou. Travou de novo. Fala de novo, travou aí. Então, Nathan, Perverso, era para ser totalmente diferente dessa história que eu criei. Era para ser sobre um líder de uma aldeia que tinha que se catar de qualquer jeito para se tornar o líder. Só que aí foi uma coisa, foi indo outra, aí veio aquele estalo na minha cabeça, uma luzinha acendeu, e eu falei, não, vou mudar totalmente esse livro. Aí eu peguei uma história que eu já estava escrevendo, aí eu falei, não vai ficar boa essa história. Aí eu coloquei outra, criei outra sinopse. Falei, então vai ser esse. Vai ser esse aqui. O cara malvadão que sofreu e quer descontar a primeira que aparecer. É meio clichê isso, não é não? É. Porque a gente, na história desse gênero, a gente sempre tem alguém que sofre muito para depois se tornar ou um lobo mau, ou é aquela virgem que se transforma numa mulher arrebatadora. E isso acaba sendo um clichê, na verdade. Ou eu tô errada? É verdade. Não tá errada, não. Agora, teu livro deve ter muita cena hot, né? Tem. Algumas. Eu ainda não li, gente, só pelo nome que a gente faz as deduções. Como que foi esse seu processo de escrever essas cenas hot? Por quê? Escrever cena hot não é fácil. Você primeiro, hoje eu vou escrever uma cena hot. Não é assim que funciona. O escritor de ficção, de drama, de romance, sei lá o quê, ele tem uma disciplina ali de sentar e escrever independente da inspiração. Mas o hot é mais difícil, porque ele precisa ali que a autora, ou o autor, na verdade, esteja concentrado nos sentimentos dos personagens, na realidade que os personagens vão passar. Como é que foi esse processo da produção, não só da escrita, mas também das cenas hot, já que o teu livro é um livro erótico? Foi bem difícil, porque tinha capítulos que eu já tinha escrito bastante coisa dessa cena, criava a cena, só que aí eu lia e achava que não estava muito bom, aí eu apagava.
Aí eu ficava dias e dias mas só pensando, colocando criando essa cena na minha cabeça para depois passar para o papel ou para o computador, mas é muito difícil, porque não é uma coisa que você cria do dia para a noite. Você tem que ir colocando aos poucos o que vai dar certo, o que não vai, o que pode, o que não pode, porque, né, é muito difícil. Mas Pois tem que ser aos poucos. isso que eu ia te perguntar. Dentro aí da tua concepção, o que é mais difícil construir numa narrativa erótica e aquilo que é mais fácil? Por exemplo, Monique, acho que construir os personagens foi muito de boa, mas construir, por exemplo, os conflitos ou a trama em si, ou o final, talvez, o que é para você mais fácil e mais difícil dentro de uma narrativa erótica? Mais fácil, com certeza, é criar os personagens. É muito mais fácil. Mas aí criar um contexto para que os dois se encaixem, os dois personagens principais se encaixem, é muito difícil. Porque em alguns momentos foge o personagem do outro, não bate a personalidade de um com o outro. E aí eu ficava maluca. Porque eu tinha que escrever tudo outra vez, mas é muito difícil combinar a personalidade dos dois no livro. Mas criar o personagem é muito mais fácil. E o final também é terrível, porque você quer colocar uma coisa legal, você quer colocar um final feliz para eles, mas depois você pensa, e se eu não colocar um final feliz e continuar em outro livro? E aí eu penso, não, e se eu terminar o final feliz aqui e não tiver outro livro? Mas aí fica a ponta solta. E aí você fala, não, vai ter que ter um segundo livro para terminar de contar essa história. Porque tem muita... Eu fui ler e realmente tem muitas pontas soltas, muitas histórias sem contar, sem ninguém entender, porque nem eu entendi algumas coisas. Então aí vou ter que escrever um segundo livro para terminar de contar. Personagens novos também. Muito bem, isso é muito importante, a pesquisa, a construção, os enredos, as pontas soltas, isso tudo faz com que o livro ou tenha uma continuação para que você possa resolver aquilo que você não conseguiu no primeiro volume, ou realmente finalizar aquela história de um modo, né, ou um final feliz, ou um modo dramático, enfim. Agora, Ana, me diz uma coisa. Você falou que o teu livro Perverso tem 100.000 palavras. Em torno disso, quanto tempo você levou para escrever? Olha, eu comecei, se eu não me engano, eu comecei em dezembro do ano passado. Eu acho que eu terminei ele em maio. Acho que foi maio. Mais ou menos isso. Entre loucuras e outras coisas, foi em maio. É um tempo bom aí, né, gente? 100.000 palavras é coisa pra caramba. Isso escrevendo todos os dias. Todos os dias. Isso. É coisa pra caramba. Agora, você já está produzindo alguma coisa nova? Já tem lançamento? Já tem livro novo para você subir? Como é que tá isso? Então, por enquanto, eu só estou com toda a sua. Sou toda sua. E, por enquanto, é só ele que eu vou escrever por esse tempo. E depois eu quero continuar Perverso. Eu quero continuar, dar uma continuidade para ele, para as pessoas entenderem o que aconteceu com a Erin, por que ela fez as coisas que fez, por que ela fugiu, para os leitores entenderem o que aconteceu com ela também, porque muitas pontas soltas do livro Perverso foi em relação a Erin, que algumas pessoas não entenderam por que ela foi embora, por que ela fugiu, por que ela deixou o Nathan. Então, o segundo livro vai contar um pouco sobre isso, mas não por agora. Por enquanto, é só toda a sua. Muito bem. Agora, eu costumo dizer, né, para os meus escritores, que antes da gente ser escritor, a gente é leitor. Como é que é a tua relação com a leitura, Ana? Você tem alguma escritora que te inspira a escrever livros desse gênero? Como é que é essa relação com a leitura? Olha, antigamente, quando eu era mais nova, né, eu lia bastante. Lia muito mesmo. Eu tenho, assim, brasileira, nacional, eu tenho a Juliana Costa. Eu adoro os livros dela.
E internacional, a Silvia Day, que eu adoro também os livros dela. Mas antigamente eu lia mais, sabe? Eu lia bastante, mas agora é um ou outro, porque eu também não tenho muito tempo, mas eu gosto bastante de ler. Mas agora nem tanto tempo assim. A Silvia Day é um fenômeno, né? Do Ela é maravilhosa. erótico. Ela é Eu maravilhosa. eu conheci a Meredith Wild. Não sei se você Sim. conhece. Não, essa não Do, conheço. ela fez uma saga estilo 50 tons, mas é um pouco muito mais dramatizado. É, o erótico dela é muito bom, mas ainda assim é um erótico que eu achei que ela acabou se perdendo nos 5 livros. Ela escreveu 5 livros da mesma história, né? Uma saga. E ela caminhou muito bem. Chegou no 3º para o 4º, ela se perdeu. E aí eu falei, não, eu vou ler até o 5º para saber. Cara, o 5º livro, parecia que ela tinha escrito o 5º livro assim, ou drogada, ou porque, cara, não tinha cabimento, ela não conseguiu acompanhar. Uhum. E acompanho ela no Instagram, acompanho as publicações dela, é uma grande escritora, mas ela não serviu para 5 livros. Ela Sim. publicou outros e tal, e é uma outra referência dentro de literatura erótica, né? A Sylvia Day, a Meredith Wild, a de 50 Tons, que eu não lembro o nome dela. Érica alguma coisa, eu não lembro. Érica James, alguma coisa assim. Não lembro o nome dela. Que na época ela fez o boom com 50 Tons. Tem alguma escritora... Você falou agora a Juliana, né? Juliana A Juliana Costa. Isso. Não conheço. Já vou aqui procurar. Já fica aí a indicação de autora nacional. Juliana Costa. Ela é ótima, maravilhosa. Agora, Ana, me diz uma coisa. Você como leitora, como escritora, você está vendo aí no mercado editorial o grande crescimento de e-books, livros digitais. As pessoas estão preferindo por causa do preço, que é mais barato. Estão preferindo por causa da comodidade, da praticidade. É óbvio, o livro físico ele é muito bom. Eu amo o livro físico. Mas, às vezes, o mesmo livro que custa R$60, a versão em e-book, às vezes, está 15. Como é que você vê essa relação de livro físico para e-book, como escritora e como leitora? Como leitora, eu estou achando maravilhoso. Porque não é todo dia que eu tenho tempo para pegar um livro físico e ler, né? E eu tenho mais acesso ao celular, essas coisas. Então, o e-book é muito mais prático. Só que o livro físico, eu tenho percebido que tem dado uma caída também. Porque é difícil você ver uma pessoa com um livro físico na mão hoje em dia. Então, eu acho que está dando uma caída. Mas eu prefiro... Ultimamente, eu estou preferindo o e-book. Que maravilha. O e-book realmente é muito mais prático, né? Você abre no celular, no tablet, no Kindle, sei lá onde. Você tem uma biblioteca aí de centenas de e-book. E o livro físico ocupa espaço. Mas assim, eu adoro livro físico, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Eu também. O cheirinho do livro físico é maravilhoso. Gente, que loucura, né? Eu falo para os meus autores que nós somos viciados nessa droga. Que o escritor é viciado em uma única droga. Cheirar livros. Porque, vocês nunca cheiraram livro. Vocês que julgam a gente, nunca cheiraram livro. E quando cheiraram, vão parar mais de cheirar. Exatamente. Você abre um livrinho novinho, assim, aquele cheiro maravilhoso, é muito bom. Nossa Senhora, a gente abre assim, a gente nunca sai nunca mais dentro do livro. Fora que eu leio a última página e me decepciono, né? Porque aí eu fico ansiosa para terminar para ver o que vai acontecer. Eu leio. Você lê a última página. Eu leio a última página e depois fico sofrendo.
Você tá de sacanagem. Gente, que sadomasoquista que é. Eu faço isso. Mas e aí? Aí tu lê o final, aí tu começa, já sabe como é que vai ser o final. No meio, quando começa a desenrolar, tu fala, já sei, eu não quero mais ler. Ou não, você vai até o final. Não, eu continuo, só que eu fico sofrendo, porque eu sei o que vai acontecer no final, e eu fico, meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Eu fico doida com isso. Mas eu leio. Infelizmente eu faço isso. Ai, meu Deus. Eu, quando leio o final, assim, por acaso, abri a página e li sem querer. Gente, aí eu coloco de novo na estante. Só vou mexer nele daqui a sei lá quanto tempo. Porque eu já sei qual é o final, entendeu? Aí pego o outro. Ai, que sofrimento começar a ler livro sabendo do final. Não, eu faço isso, não é por acaso, não é de propósito mesmo. É de propósito. Sadomasoquista. Cuidado, isso aí tem característica psicopata. Que horror! Muito bom, gente. Agora, Ana, me fala uma coisa. Durante o processo de escrita dos teus livros, inclusive esses que estão em produção ainda, você passou em algum momento pelo bloqueio criativo? Ai, nossa. Um teado. Foi terrível. Estava chegando já para terminar o final e o final do livro eu não conseguia nada. Eu colocava no papel, aí eu olhava, não, tá bom. Aí eu parava. Aí eu falei, quer saber, eu vou dar um tempo. Dei um tempo de 2 meses dele. E aí quando eu voltei, eu consegui terminar. Foi terrível. 2 meses de bloqueio, gente. Tem noção do terrível que é? Eu fiquei 4 meses, eu já estava cortando os pulsos, gente. Imagina, é muito surreal. É demais. Muito surreal. Principalmente quando Agora, você está chegando no fim. Principalmente o quê? Quando você está chegando no final do livro para você terminar. Eu acho que a parte mais difícil, eu não sei para você, mas a parte mais difícil, assim, é chegar no final, ou então bloquear no final, porque a tua história tá pronta. E aí você não consegue dar um final para aquilo. E aí a dúvida bate, será que eu faço um segundo volume? Será que eu finalizo aqui? Gente, isso é angustiante. Vocês não têm noção do que é isso. É horrível. Agora, parece que você está preso. Uma caixa que você não consegue sair para ali. Você sabe o que você tem que escrever ali. Você tem tudo na sua cabeça, mas quando vai passar para o papel, não sai nada. Que loucura, né? Que é escrever. Você escreve desde quantos anos, Ana? Eu comecei a escrever aos 15. Meu primeiro livro foi de romance. Água com Açúcar, como costumo dizer, Água com Açúcar. Foi um romance. Aos 15 anos. Aí depois eu fui para o lado da fantasia, essas coisas. Escrevi um livro de sobre vampiros também. Naquela época de Crepúsculo, essas coisas, eu me empolguei. Só que não terminei. Aí depois de 50 Tons, eu fui começar a ler esses livros eróticos. Eu falei, não, eu acho que é para esse lado que eu quero ir. Você é casada? Não. Sua família já leu seus livros eróticos? A minha irmã e a minha mãe, agora, estão lendo meus livros. A minha mãe está lendo meus livros eróticos. O que ela está achando? Todo dia ela me manda um comentário diferente sobre esse livro. Que ela tá adorando, que ela tá fazendo isso. Mãe, é foda, né, cara? É. Todo dia ela me manda um comentário diferente. Mãe é demais, é algo assim que a gente não consegue explicar. Agora, Ana, qual é o seu perfil lá na Dreaming, para quem quiser te seguir lá e acompanhar o desenvolvimento das outras histórias e ler, evidentemente, Perverso? Lá na Dreaming é Ana Jackman. Ana com 2 N's e Jackman com 2 N's no final também. Ana Jackman. Quando eu finalizar a live, coloca nos comentários o seu perfil da Dreaming, por favor,
que às vezes a pessoa não pegou e tal, e aí vai ver lá o nome que tá, Ana Jackman, e já vai direto na Dreaming te acompanhar. Tá. Qual é o teu Instagram? É @Ana Jackman também. Ana Jackman. @Ana Jackman. Gente, eu vou marcar a autora aqui na live. Ah, Monique, não consegui pegar o Instagram da autora, não tem problema. Eu vou marcar ela aqui na live. Vocês vão lá, clicam e já vai direto pro Instagram dela. Você pretende botar seus livros na Amazon? Eu estava pensando nisso. Eu estou pensando nisso já lá para o ano que vem. Eu vou pesquisar bastante sobre isso e estava pensando assim, em colocar na Amazon, porque lá acho que lá tem um público maior, né? Pelo menos os livros que eu vejo tem bastante leitura, essas coisas. Eu estava pensando em pôr lá também. Pois é, eu vou, se você me permite, te dar uma dica, né? Eu não sei quantos leitores você tem dentro da Dream, ou quantas pessoas leem o seu livro na Dream. Eu comecei no Wattpad, uma plataforma digital. E você também? É. E se tem uma coisa que eu aconselho para todos os autores nacionais que estão perdidos, não é o seu caso, mas que, Monique, o que eu faço? Eu publico. Gente, começa a subir o episódio de vocês semanalmente, diariamente, quinzenalmente, nas plataformas digitais. Ali, as plataformas digitais, Dreaming, Buenovela, Wattpad, aquela Inovel, enfim, existem várias plataformas. É ali que o seu público vai ser, você vai encontrar o seu público, porque são plataformas que têm centenas de milhões de leitores. É ali que você vai achar os seus leitores. E aí, daqui a 1 ano, 2, 3, você publica no site da Amazon, eles vão seguir você para onde você for. Essa é a mais pura verdade. Se você entrar numa editora que você não tem leitor, que você não tem público, você não vai vender. Você precisa trabalhar o seu livro e encontrar os seus leitores. As plataformas digitais são sensacionais para isso. A não ser que você tenha uma equipe bombada por trás de você, que divulgue o teu livro e capte para você leitores. Fora isso, não adianta. Você tem que trabalhar o seu livro para dar visibilidade e futuramente vender. E as plataformas digitais são sensacionais. Ana, o teu livro lá na Dreaming, no dia que, por exemplo, você for para a Amazon, teus leitores vão te seguir. Eles vão comprar o teu livro, porque já te acompanham. A dinâmica é essa. Ouviu? Ouvi. Então, não pare de escrever. Continue escrevendo, produzindo histórias e captando seus leitores. Muito bem. Ana, querida, você quer acrescentar mais alguma coisa? Gente, por favor, vamos lá na Dream, lê meu livro, segue lá no Instagram, no Facebook. São os livros legais, tem bastante coisa boa. E é isso. E em breve teremos novidades. Que maravilha! Bom, livros da nossa autora Ana Dreaming, Instagram dela eu vou marcar aqui para que vocês possam segui-la. Ana, você sobreviveu à sua primeira live literária. Aliás, você foi incrível, você é simpaticíssima. Eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer para você, não pare de escrever. Seja hot, seja drama, seja romance de época. As pessoas precisam de literatura do gênero que você escreve. E tem muito público. Eu quero muito te agradecer e desejar todo o sucesso do mundo para você. Tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo espaço, pela paciência da primeira live, porque eu estava perdida, estava muito nervosa. Passei o dia todo, sabe, aquele nervoso. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou falar alguma coisa errada? Será que eu vou fazer alguma coisa errada? Foi tenso hoje.
Não se preocupe, você foi ótima. Use o seu Instagram para divulgar também o seu trabalho. O Instagram é uma ferramenta poderosíssima. Faça sorteio, divulgue, fale sobre os seus livros e volte aqui sempre que você quiser, tá? Obrigada. Gente, quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 16 tem maratona, tem live literária e muito sorteio. Ana, beijo, amor, obrigada. Beijo. Eu que agradeço. Beijão.